O que é injustiça? Quando nós falamos em justiça, injustiça, nem todos entendem o que realmente significa. Por exemplo, eu vou contar uma história, um caso que de fato aconteceu, verdadeiramente aconteceu, alguns anos atrás, lá na Tchecoslováquia. Olha só que interessante. Uma esposa descobriu que o seu marido estava traindo. E, atordoada com aquela notícia, ela decidiu se jogar da janela do seu apartamento, que ficava no 3º andar. E quando ela se jogou pela janela, ela caiu em cima do marido, que estava saindo lá embaixo, matando o próprio marido. Não era esta a sua intenção. Mas o marido morreu e ela foi para o hospital, ficou recuperando e sobreviveu. Eu pergunto, isso foi justiça ou injustiça? Muitos vão dizer, foi justiça, porque o marido traidor morreu. E outros dirão, não, foi injustiça, porque ele não merecia a morte por ter traído a esposa. E outros ainda dirão, foi um mero acidente. É por isso que nós precisamos da justiça divina. Essa história ilustra claramente como que o ser humano entende justiça de maneiras diferentes. O que é justiça para você pode ser injustiça para outra pessoa, e vice-versa. É por isso que nós precisamos do justo juiz, aquele que julga perfeitamente, que faz a justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite. Então, quando a gente fala em injustiça, a gente está falando basicamente sobre quando as coisas certas não acontecem. As coisas que deveriam acontecer não acontecem. E o errado é o que acontece e prevalece, não é corrigido. Persiste em acontecer e nunca é reparado. Isso é uma das definições de injustiça, quando o que é certo não acontece e o que é errado prevalece. Você vê, muitas crianças nascem hoje e já nascem na injustiça. Como assim a criança nasce na injustiça? Porque o que deveria acontecer, o certo que deveria acontecer ao nascer uma criança, é que ela fosse recebida pela mãe, pelo pai, não é? Numa família com um ambiente estável entre os pais, financeiramente, etc. Mas quantas crianças nascem e o pai não está lá? E muitas vezes a mãe rejeita. E outras vezes cresce numa família desestruturada. Muitas vezes sofre pedofilia, sofre abuso. Ou seja, não acontece o que deveria acontecer. E o errado que acontece prevalece. Então, assim é com muitas crianças, assim é com o casamento. Quantas pessoas se casaram sonhando ser felizes e depois descobriram, depois de anos investidos naquele amor, naquele relacionamento, descobriram uma traição. Assim acontece com a vida financeira. Nós temos pessoas aí trabalhadoras, dedicadas, pessoas que nunca fugiram do trabalho, pessoas que não são preguiçosas, mas depois de anos e anos de trabalho, com as mãos calejadas, com o corpo encurvado de tanto trabalhar, não tem nada para mostrar por esses anos de trabalho. Ainda estão endividadas. Enfim, falar de injustiça no nosso Brasil é praticamente falar do dia a dia das pessoas. É tão comum que as pessoas se acostumam com a injustiça e não reclamam mais, nem lutam mais contra a injustiça. Mas Deus, o Senhor Jesus, nos orientou a buscar o reino de Deus
e a sua justiça. Então note, porque a justiça do homem é falha, Deus nos manda buscar a justiça dele. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, buscar o reino de Deus é buscar o reino onde as leis são perfeitas, onde a justiça prevalece. Se você está esperando justiça deste mundo, meu amigo, minha amiga, provavelmente você vai ser desapontado. Por isso, ele orientou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E também esta palavra nos mostra que para você receber a justiça divina, você tem que buscá-la. Ela não é automática. Você não pode cruzar os braços e ficar esperando: Deus vai fazer justiça. Não, você tem que buscar. Jesus falou: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Então nós temos de buscar. Então a perfeita justiça de Deus tem que ser buscada. Em outra passagem, Jesus falou: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que o clamam dia e noite? Então, os escolhidos podem ser escolhidos, mas também não vão receber justiça automática. Eles têm de clamar de dia e de noite. Assim é com a justiça. A justiça do mundo também é assim. A justiça do mundo é pior, porque a justiça divina, basta a gente clamar a ele de dia e de noite, e ele promete responder. A justiça do homem, você tem que ter um advogado, você tem que pagar o advogado. Se você não paga o advogado, você recebe, se receber um do governo, vai ser um advogado que provavelmente não vai lutar muito pelas suas causas. Você vai ficar numa fila enorme do nosso sistema judiciário. Enfim, você vai ter de fazer muito mais esforço. Não estou dizendo que você não deva buscar os seus direitos humanamente falando. Sim, você deve. Mas o direito divino é o perfeito e exige fé, exige clamor, dedicação da nossa parte. Então a pergunta é: você está disposto a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Ou você quer ficar aí especulando, reclamando das injustiças, ou acostumado com as injustiças na sua vida, de forma que você não faz mais nada para mudá-la? Então pense nisso. Justiça está à sua disposição, mas você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a justiça que só existe dentro dele.